Capítulo 7. No meio de fevereiro, verde era a cor do desafio. Açafrões brancos e campânulas desabrochavam durante a noite. Suas hastes finas de um verde aveludado forçando passagem, através do brilhante tapete branco da neve. A cada dia, Meredith jurava que conversaria com Jeff sobre o problema no casamento deles, mas a cada vez que fazia essa promessa para si mesma, algo acontecia e a forçava a ir em outra direção. E o fato era que não queria falar sobre aquilo, não de verdade. Já tinha muito o que fazer com a crescente confusão e o comportamento estranho da mãe. Um recém-casado talvez não conseguisse entender como os problemas no casamento podiam ser postos de lado, mas qualquer mulher que estivesse casada há 20 anos sabia que praticamente tudo podia ser ignorado se não fosse mencionado. Um dia por vez, era assim que se fazia, como um alcoólatra que não estende a mão para o primeiro drink. Um casal podia simplesmente não dizer a sentença que iniciaria a conversa. Mas ela estava sempre ali, pendurada no ar, como uma fumaça secundária, um carcinogênico inesperado. E hoje, por fim, Meredith havia decidido que começaria a conversa. Ela saiu do escritório mais cedo, às 5, e ignorou as tarefas que precisava fazer a caminho de casa. As roupas na lavanderia a seco podiam ser pegas mais tarde e dava para passar um dia sem coisas do mercado. Dirigiu direto para a casa da mãe e estacionou na frente. Como esperava, encontrou uma mãe no jardim de inverno, vestida com 2 camisolas e envolta em um cobertor. Meredith abotoou o casaco ao ir até lá. Perto da mãe, escutou o canto suave e melódico da voz dela dizendo algo sobre um leão faminto. Aquele conto de fadas novamente. A mãe estava ali sozinha contando histórias para o homem que amava. Oi, mamãe. Meredith, disse, ousando tocar o ombro da mãe. Tinha aprendido recentemente que podia tocá-la em momentos como aquele. Às vezes, seu toque até ajudava a minimizar a confusão. Está frio aqui fora e logo vai escurecer. Não faça a Anya ir sozinha, ela está com medo. Meredith suspirou. Estava a ponto de dizer alguma coisa quando notou uma nova adição ao jardim. Havia uma nova coluna de cobre brilhante, perto da outra tornada verde pelo tempo. Quando você encomendou isso, mamãe? Eu queria ter algo doce para dar para ele e ele adora doce. Meredith ajudou a mãe a se levantar. Levou-a de volta para a cozinha bem iluminada e aquecida, onde fez um chá quente para ela e esquentou um prato de sopa. A mãe se curvou sobre a mesa, tremendo de forma quase incontrolável. Foi quando Meredith lhe deu uma fatia de pão com manteiga e mel, que ela finalmente ergueu os olhos. Seu pai adora pão com mel. Meredith sentiu uma surpreendente tristeza com isso. O pai era alérgico a mel. E o fato de a mãe ter esquecido algo tão concreto era, de certa forma, pior que as confusões anteriores. Eu queria poder realmente conversar com você sobre ele, ela disse, mais para si mesma do que para a mãe. Meredith estava precisando do pai ultimamente mais do que nunca. Era com ele que poderia conversar sobre o problema no casamento. Ele seguraria sua mão e a levaria até o pomar e lhe diria o que precisava ouvir. Ele me diria o que fazer. Você sabe o que fazer, disse a mãe, arrancando um pedaço do pão e colocando-o no bolso. Diga a eles que os ama. É isso que importa.
e dê a borboleta para eles. Aquele foi talvez o momento mais solitário na vida de Meredith. É verdade, mamãe, obrigada. Ela se ocupou na cozinha enquanto a mãe terminava de comer. Depois ajudou-a a subir para o quarto e escovou os dentes dela, assim como costumava fazer com as filhas quando eram pequenas. E, como elas, a mãe fez o que mandava. Quando Meredith começou a despila, começou a batalha habitual. Vamos, mamãe, você precisa se preparar para dormir. Essas camisolas estão sujas. Deixe-me colocar algo limpo em você. Não. Dessa vez, Meredith achou que era demais. Estava cansada demais para lutar, então cedeu e deixou a mãe ir para a cama com as camisolas sujas. Do lado de fora da porta do quarto, esperou até a mãe dormir. E quando ela começou a roncar suavemente, desceu e trancou a casa. Não foi senão quando estava no carro indo para casa que pensou realmente no que a mãe havia dito. Você sabe o que fazer. Diga a eles que os ama. As palavras tinham sido lançadas no meio de algo confuso, mas ainda assim era um bom conselho. Quando é que havia dito pela última vez essas preciosas palavras para Jeff? Isso costumava ser comum entre eles, mas não ultimamente. Se deveria realizar reparações e iniciar conversas, essas 3 palavras tinham que ser o começo. Em casa, ela chamou por Jeff e não teve resposta. Ele ainda não havia chegado, tinha tempo para se preparar. Sorrindo, foi para cima tomar um banho. Não percebendo senão quando pegou a lâmina. Quanto tempo fazia que não se depilava? Como tinha ignorado algo assim? Enxugou-se, fez cachos no cabelo, passou maquiagem e vestiu um pijama de seda que não usava fazia anos. Descalça, cheirando a gardênia da loção para o corpo, abriu uma garrafa de champanhe, serviu-se de uma taça e foi para a sala, onde acendeu fogo na lareira e sentou-se para esperar o marido. Recostando-se nas suaves almofadas do sofá, ela colocou os pés na mesa de centro e fechou os olhos, tentando pensar no que mais deveria dizer para ele, as palavras que ele precisava ouvir. Foi despertada pelos cachorros latindo. Eles corriam pelo corredor, pulando um sobre o outro na ânsia de chegar à porta. Quando Jeff entrou, foi engolfado por eles, o rabo batendo no chão de madeira enquanto faziam força para cumprimentá-lo sem pular. Oi, Meredith disse quando ele entrou na sala. Sem erguer os olhos de Leia, cujas orelhas acariciava, ele disse, oi, Mary. Você quer uma bebida? Ela disse. Nós podemos, sabe, conversar. Estou com uma dor de cabeça terrível, acho que vou só tomar um banho e cair na cama. Ela sabia que poderia lembrá-lo de que precisavam conversar, e ele mudaria de ideia. Sentaria com ela e começariam essa coisa que tanto a assustava. Talvez devesse forçar, mas não estava certa se queria ouvir o que ele tinha a dizer. E que diferença um dia faria? Ele estava claramente exausto e ela conhecia bem aquela sensação. Poderia muito bem mostrar o quanto o amava mais tarde. Claro, ela disse. Na verdade, também estou cansada. Eles foram juntos para a cama e ela se aninhou junto dele. Pela primeira vez em meses, caiu em um sono profundo e sem sonhos. Às 4h45, ela foi acordada pelo telefone. Seu primeiro pensamento foi alguém se feriu e sentou depressa, o coração acelerado. Pegou o telefone e disse, alô? Meredith? É Ed, desculpe incomodar assim tão cedo. Ela acendeu o abajur, articulando a palavra trabalho sem som para Jeff.
Ela se encostou na cabeceira da cama. O que foi, Ed? É a sua mãe, ela está lá no fundo do pomar. Campo A. Ela, bem, está puxando aquele seu velho trenó. Droga, segure, aí eu vou para aí. Meredith afastou as cobertas e levantou, correndo pelo quarto, procurou algo para se vestir. O que foi? Disse Jeff sentando-se. Minha mãe de 80 e tantos anos está lá fora com um trenó. Mas eu estou errada, ela não está com Alzheimer, ela só está triste. Sim, claro. Eu disse para Jim. Ela encontrou um moletom no armário e começou a se vestir. Ele a viu 3 vezes no mês passado e, a cada vez, ela estava tão racional quanto um juiz. Ele diz que é apenas tristeza. Ela guarda a loucura para mim. Ela precisa de ajuda profissional. Pegando a bolsa na prateleira perto da cama, ele correu dali sem dizer adeus. Na primavera, Meredith e Jeff já não falavam um com o outro. Os dois sabiam que havia um problema. Esse fato ficava evidente em cada olhar, cada ausência de contato, cada sorriso falso. Mas nenhum dos dois tocava no assunto. Ambos trabalhavam até tarde, se davam um beijo de boa noite e seguiam seus caminhos separados pela manhã. As ocorrências da confusão da mãe tornaram-se menos comuns ultimamente, a tal ponto que Meredith começara a achar que o Dr. Burns poderia estar certo e que ela finalmente estava melhorando. Meredith fechou o livro-caixa em sua mesa e colocou a lapiseira na gaveta. Então acionou o interfone. Vou para casa almoçar, Daisy. Devo voltar em 1 hora. Está bem, Meredith. Pegando a parca com o capuz, ela foi para o carro. Era um belo dia de fim de março que a deixava animada. Na semana passada, uma frente de calor havia chegado ao vale, afastando o velho do inverno. Nota da tradutora. Figura mitológica que personifica o inverno, assim como Jack Frost. Pode ser um nome mais antigo e alternativo para Papai Noel, e é associado ao antigo deus anglo-saxão Woden. Na semana passada, uma frente de calor havia chegado ao vale, afastando o velho do inverno. A luz do sol deixara marcas indeléveis na paisagem. A água azul gelada corria pelos escoadouros dos lados das estradas. Gotas pingavam das macieiras que despertavam, criando padrões rendados nos últimos restos de neve suja. Ela virou na entrada da casa da mãe, estacionou e andou até o portão. À direita, um homem de macacão trabalhava nos aquecedores, que soltavam fumaça para evitar a formação de gelo nas frutas. Ela acenou para ele e cobriu a boca e o nariz ao passar pela grossa fumaça negra. Dentro de casa, ela chamou: "Mamãe, estou aqui", enquanto tirava o casaco. Ao entrar na cozinha, ela parou subitamente. A mãe estava em pé em cima da pia, com uma folha de jornal e fita adesiva nas mãos. "Mamãe, o que é que você está fazendo aí em cima? Desça já daí." Meredith correu para ajudá-la a descer. "Aqui, segure minha mão." O rosto de mamãe estava branco, o cabelo desalinhado. Vestia pelo menos 4 camadas de roupas desencontradas e os pés estavam descalços. Atrás dela, no fogão, algo estava fervendo, emitindo estalos e silvos. "Eu tenho que ir ao banco", disse mamãe. "Precisamos tirar nosso dinheiro o mais depressa possível. Não temos muito com que negociar." "Mamãe, suas mãos estão sangrando. O que você fez?" Mamãe olhou para a sala de jantar. Meredith avançou lentamente, passou pelo samovar apagado e a cesta de frutas vazias no balcão e entrou na sala de jantar. A grande pintura a óleo do rio Neva, ao pôr do sol,
havia sido retirada da parede e encontrava-se encostada na mesa. O papel de parede tinha sido rasgado em várias faixas. Em alguns locais havia manchas escuras na parede. Sangue seco. A mãe teria trabalhado tão arduamente que havia rasgado a pele das pontas dos dedos. As faixas arrancadas do papel de parede tinham sido colocadas em uma tigela no meio da mesa, como se fosse algum estranho arranjo de flores murchas. Atrás dela, a panela no fogão continuava a ferver, a água silvando e estalando. Meredith correu até o fogão e o desligou, vendo agora que a panela estava cheia de água fervente e faixas de papel de parede. — Mas o quê? — Vamos ter fome, disse mamãe. Meredith foi até ela, segurando com gentileza as mãos ensanguentadas. — Vamos, mamãe, vamos limpar você, está bem? Mamãe mal pareceu escutar. Continuou murmurando sobre o dinheiro no banco e como precisavam muito dele, mas deixou Meredith levá-la para cima até o banheiro, onde ficava o estojo de primeiros socorros. Meredith fez a mãe sentar sobre a tampa do vaso sanitário e se ajoelhou diante dela para lavar e pôr bandagem nas mãos. Conseguiu ver vários cortes precisos, talhos, nas pontas dos dedos. Aqueles ferimentos não tinham sido causados por esfregar muitos dedos na parede, eram talhos. — O que houve, mamãe? A mãe continuou a olhar ao redor. — Tem fumaça, escutei um tiro. São os aquecedores, você sabe disso. E você provavelmente ouviu o estouro do motor da perua de Marvin. Ele veio ver se todos os aquecedores estão funcionando. Aquecedores? Mamãe franziu a testa ao dizer isso. Quando Meredith terminou com a limpeza e as bandagens, levou a mãe para a cama e puxou as cobertas. Foi então que viu o estilete, com a lâmina cheia de sangue no criado mudo. Mamãe tinha se cortado de propósito. Ah, Deus! Meredith esperou até a mãe fechar os olhos. Depois desceu e apenas ficou ali olhando o estrago ao redor. O papel de parede fervendo, as paredes arruinadas, o estranho arranjo sobre a mesa, e sentiu medo. Foi até a varanda bem no momento em que Marvin ia embora. Precisou de toda a sua força de vontade para não gritar. Em vez disso, pegou o celular no bolso e ligou para Jeff no trabalho. — Oi, Mary, o que foi? Eu estava indo para... — Preciso de você, Jeff, ela disse baixinho, sentindo como se estivesse desmontando. Tinha tentado com tanto empenho deixar tudo em ordem, cumprir a promessa que fizera ao pai, mas de alguma forma havia falhado, não sabia como lidar com aquilo sozinha. O que foi? Mamãe realmente passou do limite desta vez. Você pode vir para cá? Estarei aí em 10 minutos, obrigada. Ela ligou para o Dr. Burns em seguida e disse que ele precisava vir imediatamente. Não hesitou em usar a palavra emergência. A situação realmente lhe parecia assim. Assim que o médico disse que estava indo, Meredith desligou e ligou para Nina. Não tinha ideia de que horas eram em Botsuana ou Zimbábue, onde quer que a irmã estivesse agora, e não se importou. Sabia apenas que quando Nina atendesse, diria: não consigo mais cuidar disto sozinha. Mas Nina não atendeu. Em vez disso, a animada voz gravada dela disse: Oi, obrigada por ligar. Só Deus sabe onde estou agora, mas deixe um recado e eu ligo para você assim que puder. Bip! Meredith desligou sem deixar mensagem. De quê? Adiantaria. Ficou ali parada, o telefone na mão, olhando para a fumaça, que se dissipava lentamente. Ela fazia os olhos arderem, mas não importava. De qualquer forma, estava chorando. Não lembrava quando o choro começara e dessa vez não se importou.
Fiel à sua palavra, Jeff chegou em menos de 10 minutos. Desceu do carro e foi até ela. Quando subiu a escada da varanda, ele abriu os braços e ela foi até ele, deixando-se abraçar. O que ela fez? Ele disse por fim. Antes que ela pudesse responder, veio um barulho alto da cozinha. Meredith girou nos calcanhares e correu para dentro. Encontrou a mãe caída no meio da sala de jantar, agarrando uma faixa de papel de parede com uma mão e o próprio tornozelo com a outra. Havia uma cadeira deitada ao lado dela. Ela devia ter caído da cadeira. Meredith foi até ela e se abaixou. Examinou o tornozelo, que já estava inchando. Ajude-me a levá-la para a sala, Jeff. Vamos colocá-la no sofá. Jeff curvou-se sobre a mãe dela. Oi, Anya. Ele falou em uma voz tão gentil que fez Meredith lembrar que pai maravilhoso ele era. Com que facilidade enxugar as lágrimas das filhas e as fizera rir. Era um homem tão bom. Depois de tudo o que mamãe havia feito ao longo dos anos, depois de todo o silêncio que dedicara a ele, Jeff ainda conseguia se importar com ela. Vou carregar você para a sala, está bem? Quem é você? Disse mamãe examinando os olhos cinzentos dele. Sou seu príncipe, lembra? Mamãe se acalmou no mesmo instante. O que você me trouxe? Jeff sorriu para ela. 2 rosas. Ele disse pegando-a no colo, levou-a para a sala e a colocou no sofá otomano. Aqui, mamãe, disse Meredith. Peguei um saco de gelo. Vou colocar no seu tornozelo, está bem? Fique com os pés na almofada. Obrigada, Olga. Meredith assentiu e deixou que Jeff a levasse para a cozinha. Ela caiu da cadeira? Ele perguntou, olhando a sala de jantar arruinada. Acho que sim. Puxa. Sim, ela olhou para ele sem saber direito o que dizer. Então, Meredith ouviu o Dr. Burns chegar e o alívio a fez se mover. O médico entrou na casa, parecendo mais do que apressado, segurando um sanduíche pela metade. Olá, vocês dois, ele disse ao entrar. O que houve? Mamãe estava rasgando o papel de parede e caiu de uma cadeira. O tornozelo dela está inchando feito um balão, disse Meredith. O Dr. Burns assentiu e colocou o sanduíche na mesa da entrada. Mostre-me. Mas quando entraram na sala de estar, a mãe encontrava-se sentada, tricotando como se fosse apenas uma tarde normal, em vez do dia em que tentara cozinhar papel de parede e cortar os próprios dedos. Anya, disse Jean indo até ela, o que houve aqui? Mamãe produziu um de seus devastadores sorrisos. Os olhos azuis estavam completamente claros. Eu estava redecorando a sala de jantar e caí, idiotice minha. Redecorando? Por que agora? Ela deu de ombros. Nós, mulheres, quem sabe? Posso dar uma olhada no seu tornozelo? Mas certamente. Ele examinou o tornozelo de mamãe e o envolveu em uma bandagem. A dor não é nada, ela disse. E quanto às suas mãos? Perguntou ele, examinando as pontas dos dedos. Parece que você se cortou de propósito. Besteira, eu estava redecorando, já lhe disse. O Dr. Burns estudou o rosto dela por mais alguns minutos e então sorriu gentilmente. Vamos, deixe Jeff e eu levarmos você para seu quarto. Mas claro. Meredith, você fica aqui. Com prazer, ela disse, observando nervosa quando os 3 subiam a escada e sumiam lá em cima. Meredith ficou andando de um lado para o outro impaciente, mordendo o polegar até começar a sangrar. Quando Jeff e o Dr. Burns desceram novamente, ela olhou para o médico. E então? Ela torceu o tornozelo. Vai sarar se ela não se apoiar nele. Não foi sobre isso que perguntei e você viu bem, Meredith disse. Viu os dedos dela e eu encontrei um estilete no criado mudo dela. Ela fez de propósito. Ela deve estar com Alzheimer ou algum outro tipo de demência. O que fazemos? Jean assentiu lentamente, obviamente pensando no assunto. Tem um lugar em Wenatchee
que pode ficar com ela por 1 mês ou 6 semanas. Podemos dizer que é reabilitação para o tornozelo dela. O seguro vai cobrir e na idade dela demora para sarar. Não é uma solução a longo prazo, mas daria a ela e a você algum tempo para lidar com o que houve. É possível que esse tempo distante de Belle Notte e das lembranças aqui a ajudem. Você quer dizer um asilo? Meredith disse. Ninguém gosta de asilos, disse o médico, mas às vezes é a melhor solução. E lembre-se, é apenas uma solução de curto prazo. Você vai dizer que ela tem que ir para lá porque precisa de reabilitação? Jeff perguntou e Meredith sentiu vontade de beijá-lo. Ele sabia como essa decisão era difícil para ela, claro. Meredith respirou fundo. Sabia que repassaria esse momento muitas e muitas vezes, provavelmente odiando-se mais a cada dia. Sabia que seu pai nunca tomaria essa decisão e não gostaria que ela a tomasse. Mas não podia negar como isso a ajudaria. Ela dorme lá fora, rasga papel de parede, cai de cadeiras. O que fará a seguir? Deus me ajude. Ela disse suavemente, sentindo-se sozinha, apesar de Jeff estar bem ali ao seu lado. Mas não sabia antes quão profundamente uma única decisão podia separar uma pessoa daquelas a quem amava. Está bem. Naquela noite, Meredith não conseguiu dormir. Ficou ouvindo os cliques dos minutos digitais, transformando-se uns nos outros ali deitada na cama. Tudo a respeito de sua decisão parecia errado, egoísta. E no final das contas era isso mesmo, sua decisão. Ficou na cama tanto quanto aguentou, tentando relaxar. Às 2 da manhã parou de fingir e levantou. Lá embaixo andou pela casa escura, quieta, procurando por algo que a ajudasse a dormir ou que ocupasse sua mente enquanto estava desperta. TV, um livro, uma xícara de chá. Então, viu o telefone e soube exatamente do que precisava. A cumplicidade de Nina. Se Nina concordasse com a casa de repouso para idosos, Meredith ficaria com apenas metade da culpa. Ligou para o número internacional do celular da irmã e sentou-se no sofá. Alô? Atendeu uma voz com muito sotaque. Irlandês. Meredith pensou, ou escocês. Alô? Estou ligando para Nina Whitson. Eu disquei errado. Não, este é o telefone dela com quem estou falando. Meredith Cooper, sou irmã de Nina. Ah, ótimo, eu sou Daniel Flynn. Imagino que ouviu falar de mim. Não. Isso é desapontador, né? Eu sou um bom amigo da sua irmã. Quão bom amigo você é, Daniel? A risada dele foi baixa e poderosa, incrivelmente sexy. Daniel é o meu pai, ele era um tremendo... Me chame de Dani. Percebi que você não respondeu minha pergunta, Dani. 4 anos e meio, mais ou menos. E ela nunca mencionou você, nem o trouxe aqui em casa. Que pena, né? Bem, foi ótimo falar com você, Meredith, mas sua irmã está me olhando feio, então é melhor eu passar o telefone para ela. Quando Meredith se despediu, ouvi um som de arrastar, como se Nina e Dani estivessem disputando o telefone. Nina atendeu, parecendo um pouco ofegante, rindo. Oi, Mary, o que foi? Como está mamãe? Honestamente, Nins, é por isso que estou ligando, ela não está bem. Está confusa ultimamente, me chama de Olga metade das vezes e recita aquele maldito conto de fadas como se quisesse dizer alguma coisa. O que o Dr. Burns disse? Ele acha que é apenas tristeza, mas... Graças a Deus, eu não ia querer que ela terminasse como a tia Aurora, enfiada naquele patético asilo comendo gelatina velha e vendo programas de auditório na televisão. Meredith se encolheu ao ouvir isso. Ela caiu e torceu o tornozelo. Felizmente eu estava lá para ajudar, mas não posso estar sempre lá. Você é uma santa, Mary, de verdade. Não, não sou.
Foi isso mesmo que a Madre Teresa me disse. Eu não sou a Madre Teresa, Nina. É, sim. A forma como está cuidando de mamãe e dirigindo o pomar, papai ficaria orgulhoso. Não diga isso. Ela sussurrou, incapaz de pôr qualquer força na voz. Agora, desejava não ter ligado. Olhe, Mary, não posso falar agora, estamos saindo. Você tem algo importante para dizer? Aquele era o momento. Podia pôr a verdade para fora e ser julgada. A Santa Mary, enfiando mamãe em uma casa de repouso, ou podia não dizer nada. E se Nina não concordasse? Meredith não havia pensado antes nesta possibilidade, mas agora havia claramente. Nina não a apoiaria, e isso só tornaria as coisas piores. Ser chamada de egoísta por Nina era mais do que conseguiria aguentar. Não, nada de importante, posso resolver sozinha. Ótimo, eu vou estar em casa para o aniversário de papai, não esqueça. Está bem. Meredith disse, sentindo-se enjoada. Vejo você lá. Nina disse adeus e a conversa terminou. Meredith desligou o telefone com um suspiro, apagou as luzes e voltou para cima, onde subiu na cama junto com o marido. Enfiada naquele patético asilo. Santa Mary. Ficou deitada por um longo tempo no escuro, tentando não lembrar daquelas lamentáveis visitas à tia Dora tanto tempo atrás. Teve certeza de que não caíra no sono, mas às 7 da manhã o despertador a fez acordar. Jeff estava ao lado da cama com uma caneca de café. Você está bem? Ela quis dizer que não, quis gritar isso, talvez até começasse a chorar, mas de que adiantaria? A parte pior de tudo era que Jeff sabia. Ele estava com aquele olhar triste outra vez, o olhar de estou esperando que você precise de mim. Se dissesse a verdade, ele seguraria sua mão e a beijaria. E diria que estava fazendo a coisa certa, e aí ela realmente desabaria. Estou bem. Eu achei mesmo que você ia dizer isso, ele disse recuando. Precisamos ir em cerca de 1 hora. Consegui marcar hora para as 9. Ela assentiu e tirou o cabelo do rosto. Está bem. Durante a hora seguinte, Meredith se preparou como se aquele fosse um dia comum. Mas quando sentou no banco do motorista de sua SUV, ela subitamente perdeu a capacidade de fingir. A verdade de sua escolha a tomou, deixando-a gelada. Diante dela, Jeff ligou a perua dele e juntos seguiram, cada um em seu carro até Belinote. Lá dentro encontraram mamãe, na sala de estar, parada diante do canto sagrado dela. Com um vestido negro de lã e uma echarpe branca de seda, ela conseguia parecer tanto elegante quanto forte. Mantinha as costas eretas, os ombros firmes. O cabelo branco como a neve fora puxado para trás, e quando virou-se para Meredith, não havia uma gota de confusão naqueles olhos azul ártico. A determinação de Meredith fraquejou, a dúvida surgiu em seu lugar. Quero levar o canto sagrado para meu novo quarto, disse mamãe. A vela tem que ser mantida acesa. Ela pegou as muletas que o Dr. Burns levara. Colocando-as sob os braços, mancou lentamente até Meredith e Jeff. Você precisa de ajuda. Meredith disse enquanto ela se aproximava. Eu não posso ficar aqui o tempo todo. Se mamãe ouviu ou se deu alguma importância àquilo, não houve sinal. Ela mancou, passando por Meredith, e foi até a porta da frente. Minha mala está na cozinha. Meredith sabia que não deveria procurar absolvição por parte da mãe. Sabia muito bem que tudo o que precisasse da mãe ela não conseguiria. Talvez isso acima de tudo. Ela passou pela mãe e foi até a cozinha. Era a mala errada. Meredith havia preparado a mala vermelha grande na noite anterior. Ela se abaixou e abriu aquela mala. A mãe a havia enchido com manteiga e cintos de couro.